infectologista Alexandre Naime Barbosa, coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, professor da Universidade Estadual Paulista, Unesp, em São Paulo. Doutor Alexandre, boa tarde. Muito boa tarde, Pétria. Muito boa tarde a todo mundo que está acompanhando a CBN. Bom, como é que a gente deve entender esse caso que foi localizado no Rio Grande do Sul, no Brasil? Há risco de transmissão para humanos? Em que pé a gente está para entender essa história dessa identificação de foco de gripe aviária no Sul, doutor? Nós estamos muito avançados, Pétria, porque houve desde o começo da identificação do excesso de óbitos de aves nesse criadouro em Montenegro, uma ação bastante incisiva, quer seja dos órgãos regulamentares do Estado do Rio Grande do Sul, quanto do Ministério da Agricultura. Então, aconteceu inicialmente na segunda-feira passada essa identificação de excesso de óbitos, e aí já o material já foi mandado para identificação, e quando da confirmação já havia toda uma restrição de circulação em torno da granja. Tudo isso porque, Pétria, esse não é um assunto novo. De forma nenhuma, esse é um assunto que nos causa surpresa. Na verdade, quando a gente vai olhar a questão da influenza aviária de alta patogenicidade, que é um vírus H5N1 que está circulando principalmente a partir de 2021, já mais de 4.700 surtos iguais a esse já foram reportados só aqui nas Américas, falando de América do Norte, Central e do Sul. Então, é muito comum. Por quê? Porque existem fluxos de aves migratórias. O mundo inteiro hoje está ligado não só por aviões e tudo mais, mas existe esse fluxo, aves que vêm lá do Canadá e que vão até a Terra do Fogo. Patos, cisnes, uma imensidade de outras aves menores e que podem levar esse vírus a diversos locais, transmitir, por exemplo, de uma região dos Estados Unidos para o Rio Grande do Sul, até a Antártida. Já foi detectado casos Uau. de aves migratórias lá naquele extremo Com fim do foco. mundo. Exato. Então, é uma questão que nós estamos monitorando há muito tempo. E por que o interesse? Por que essa palavra difícil, patogenicidade? Porque, eventualmente, esse H5N1, esse vírus influenza aviário, pode se transmitir para seres humanos. Desde que esse problema está se tornando um pouco mais presente, a partir de 21, já foram mais de 100 casos reportados em seres humanos, principalmente nos Estados Unidos, onde existe todo um mecanismo de maior eficácia de identificação. 85 casos já identificados nos Estados Unidos, o resto ao redor do mundo, mas provavelmente muito mais casos ao redor do mundo sem identificação. E o problema é que quando um ser humano adquire esse vírus, como a gente não tem proteção contra esse vírus, os vírus que tem na vacina ou que circulam são o H1N1, o H3N2, o H5N1, que é esse gripe aviária, a gente não tem proteção. A mortalidade dos casos graves, Peter, pode chegar a 60%. Por isso a palavra alta patogenicidade significa alto risco de adoecer e morrer. Então, por isso todo esse interesse, essa preocupação. E uma coisa muito importante, nós ainda não temos uma transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Ocorrem casos, como eu disse, variáveis, mas em pequena monta, de aves ou de outros animais, não só aves. Nos Estados Unidos teve um problema muito grave com gado, inclusive um óbito de um texano, mas o vírus não se transmite ainda, não aconteceu o que a gente chama de pular espécie, spillover, o vírus não se adaptou completamente ao ser humano para uma transmissão sustentada entre seres humanos. E é por isso que todas essas medidas estão sendo feitas. Doutor, essa é a grande preocupação, acredito que inclusive depois do que a gente teve na pandemia, né? Acredito que infectologistas pelo mundo, cientistas pelo mundo, observam cada foco de doença semelhante a essa que acontece como a gripe aviária, justamente pelo risco o vírus pular e se adaptar, vamos dizer assim, você pode explicar se eu estou falando errado, se adaptar a humanos. No caso dessa gripe aviária que foi localizada, e você diz aí que ainda não tem essa grande adaptação aos humanos, qual seria o risco? Como que seria o contágio
para humanos? As pessoas, por exemplo, que trabalham na granja, sofrem algum risco de se infectar para a gente entender como que seria essa transmissão ou essa baixa probabilidade de transmissão? Explica para a gente. Sim, existe um risco de transmissão, então a transmissão de aves para seres humanos, na situação especial de aviários, criadores de aves, mas também de criação de bovinos, como eu disse para vocês, ela acontece por inalação de aerosóis com secreção ou fezes de aves, né? Imagina uma granja, tem uma quantidade muito grande de fezes no chão, as aves voam, eventualmente você tem essa dispersão no ar. Então, inclusive, o contato desse material com os olhos é muito comum que haja contaminação a partir da conjuntiva ocular, porque existem receptores nos olhos para o H5N1, e também contaminação através de outras mucosas como o nariz, a boca, e o contato, então, com secreções ou excreções de aves. Então, quanto mais concentrado tiver granja, é um lugar que você tem lá milhares de frangos num espaço muito pequeno, maior a chance. Gado também pode acontecer, como eu disse, né? São alguns animais aí de criação que facilmente podem abrigar um vírus desse e ampliar a transmissão. Por isso que, infelizmente, tivemos aí que abater todas as aves dessa granja. A outra medida preventiva, os ovos que saíram dessa granja, que era uma granja, ovos de incubadora, também foram destruídos, para que não haja propagação. Mas, eventualmente, essas pessoas que tiveram contato, tem uma coisa, Petra, não foi só na granja, em Montenegro, que foi identificado o H5N1. Tem um zoológico que fica numa cidade próxima de lá, que a cidade de Sapucaia do Sul, que fica a cerca de 50 quilômetros de Montenegro, que tiveram também várias aves de zoológico que morreram, e lá também foi identificado. O que deve ter acontecido? Provavelmente, os estudos de sequenciamento genético dos dois vírus, tanto da granja quanto do zoológico, vão mostrar isso. Talvez, uma hipótese mais provável, é que, por exemplo, uma revoada de patos tenha pousado ali no zoológico e depois tenha pousado perto da granja, ou vice-versa. Essa é uma possibilidade, né? Transmissão por aves migratórias. Ou alguma pessoa da granja foi ao zoológico e estava lá com a bota suja, alguma coisa assim, ou o contrário, alguém do zoológico. Tudo isso está sendo investigado, porque são locais muito próximos, o que leva a pensar numa transmissão por uma dessas duas formas. Então, todas as pessoas que trabalham na granja, no zoológico, estão sendo monitorados do ponto de vista clínico, se vão exibir algum tipo de sinal ou sintoma. São sinais clássicos de gripe, né, incluindo conjuntivite, como eu falei. E se tiver alguma pessoa que tenha sinal ou sintoma, vai ser colhido o exame para ver se essa pessoa tem ou não infecção pelo H5N1. É assim que se faz, esse ciclo dura 28 dias. Então, a partir do momento da identificação, do abate das aves, da limpeza e esterilização do local, se conta 4 semanas. A partir disso, se não tiver mais nenhum caso em aves ou seres humanos, isso está encerrado ali localmente. Mas é lógico, esse assunto nunca vai terminar, porque nós não temos como conter esse fluxo de aves migratórias e tem toda a questão econômica do agrobusiness e tudo mais. Mas não se dá pelo consumo da carne. Acho que isso muitas pessoas se perguntam nesse momento, até quando você fala, né? Teve o embargo, a carne brasileira, o Felipe entrou aqui com a gente contando vários países que falaram, não vamos comprar por enquanto carne. Mas não se dá pelo consumo da carne. Isso que é importante entender, doutor. Nem pelo consumo da carne, nem pelo consumo dos ovos. Porque esse material todo ele é esterilizado, tratado, tem uma série de normas de lavagem, de higienização. Então, mesmo que houvesse, né, por isso que os ovos que foram destruídos foram uma medida preventiva, né, só para tirar qualquer risco. Mas tanto o frango in natura, os seus cortes ou os ovos que são comercializados, eles passam por um processo de higienização e que, como eu disse, o contágio vem de onde, né? Vem do contato de secreção respiratória de aves, que é algo muito difícil de acontecer se você tiver com a ave viva ali, numa granja, ou com os seus excrementos, com suas fezes, né? Coisa que não acontece com um produto que é Normalmente, embalado, claro. ou ovo, higienizado. É lógico, se eu for consumir um frango desse in natura, né, tirado da granja, ou um ovo sem higienização, direto da granja para a cozinha, sem passar por todo o processo de manejo de vigilância sanitária, vigilância
desses alimentos, é lógico que pode haver risco, mas não foi o que aconteceu no caso. Me parece que a principal questão, se a gente puder, doutor, deixar uma orientação para as pessoas de maneira geral, você falou, né, no caso da granja e de toda a questão que foi feita, do ponto de vista administrativo, foi higienizar, esterilizar, eliminar, os ovos e tudo mais. Agora, para a população, acho que, se a gente pudesse deixar uma orientação, é o quê? É a higienização? Mãos, a questão, dos alimentos, qual que seria a orientação para a gente? Em relação a esse surto de H5N1, as medidas que foram tomadas, aliás, é importante dizer que desde 2025 o Ministério da Saúde tem um plano de contingência de surtos de gripe aviária, de influenza aviária de alta patogenicidade, e tudo foi feito à risca. Para a população em geral, nenhum risco. Nenhum risco. Na verdade, todas essas medidas que você colocou servem para Para tudo. o dia a dia, porque nós temos um vírus influenza que agora está matando muito mais, quer dizer, o H5N1 nem é um problema, né? Não teve nenhum caso em ser humano no Brasil, mas aqui no Brasil agora, vírus H1N1 que está circulando, né, que é prevenível ou que é amenizado por vacinas, esse sim é um problema. Então, o que nós temos que fazer contra a influenza nesse momento? Se vacinar toda a população elegível, lembrando principalmente os idosos acima de 60 anos, crianças, pessoas com comorbidade, gestantes, pessoas com imunossupressão. Isso sim está causando óbito. E a taxa de cobertura vacinal contra a gripe está muito baixa, inferior a 20%, quando na faixa nas populações prioritárias, né, enquanto que o ideal seria 90%. Então, se a gente pega o número de síndrome respiratória aguda grave, né, que é a pneumonia grave, a doença grave, a pneumonia viral causada pela influenza, números alarmantes já nessas últimas 4 semanas, com É aumento verdade. de influenza sazonal, que a gente chama, que é o que circula, principalmente o H1N1 e o Já H3N2. prevista E as para essa pessoas, época, doutor? já previsto, sempre aconteceu. A gente sabe que a partir de março começa o aumento do número de casos, com pico julho, agosto, né? Então já estamos vivendo isso, mas infelizmente a cobertura vacinal é muito baixa, então fica aí o recado, essa é a principal recomendação. Isso falando de influenza em geral, isso não tem absolutamente nada a ver com H5N1. A vacina que nós temos de gripe não protege contra a gripe aviária. Existem Perfeito. vacinas prontas para serem feitas, prontas para serem feitas em larga escala, que a gente chama de vacinas pré-pandêmicas, feitas para o H5N1, caso um dia, espero que não aconteça isso, Fantástico. Mas fantástica se essa inicie, informação, doutor. se inicie a transmissão entre humanos. Isso pode acontecer. Se esses surtos, por exemplo, imaginar que nada fosse feito lá em Montenegro, né, que se tivesse passado batido, algumas pessoas poderiam ficar infectadas, esse vírus poderia se adaptar ao ser humano, causando aquele fenômeno que a gente chama de spillover, né, e se adaptando e se transmitindo de forma sustentada entre seres humanos, aí sim nós teríamos um problema, que a vacina atual não previne. Mas já temos registrados nos Estados Unidos, em outros países, vacinas pré-pandêmicas para o H5N1 geral, e identificando, eventualmente, se um dia isso acontecer, esperamos que não, vacinas já adaptadas em 3, 4 meses específicas, né, principalmente com a tecnologia de RNA mensageiro, de mRNA, para o vírus específico que está circulando. Então, tudo isso faz parte, na verdade, de um grande alerta que existe na comunidade científica global, porque isso é, infelizmente, Petra, eu não queria falar isso, a próxima grande, o grande candidato para a próxima pandemia Claro, é é o muito mais H5N1. fácil. É. E Ele é o aí, principal candidato. Então, por isso, toda essa preocupação, né, para que isso não se perpetue, sempre quebrar os ciclos, como está sendo feito. Você já falou, interditar a granja, eliminar, infelizmente, todos as aves, os ovos, limpar aquele local, fazer uma barreira sanitária em torno. Sempre tem que agir dessa forma. Senão, se você tiver presente centenas de pessoas expostas, milhares de pessoas expostas, um dia esse vírus pode se adaptar ao ser humano e aí nós vamos ter um problema. uma cartilha completa para você aqui no Revista CBN, com um dos maiores especialistas no Brasil no assunto, o infectologista Alexandre Naime Barbosa com a gente, coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, também professor da Universidade Estadual Paulista,
contando para a gente aqui, atualizando para a gente em que pé nós estamos, né? Ele que acompanha de perto como infectologista essa questão da gripe aviária, esse foco que foi localizado no sul do país, a gente acompanhando com a nossa reportagem tudo que as autoridades estão fazendo e o doutor Alexandre aqui no Revista CBN dando para a gente aqui não só a informação do que de fato representa essa identificação, mas também no que isso nos afeta, como isso afeta o nosso consumo, como a gente tem que proceder e deixando para a gente aqui um recado muito importante, né, doutor? A questão do influenza, que é a gripe que nos atinge de fato, é necessário a gente se preocupar de verdade, que é o quê? A vacinação para o H1N1, na verdade, que isso nos afeta muito, e a vacinação contra a gripe, essa que de fato afeta os humanos, é para ela que a gente tem que voltar nossas atenções agora, e isso sim tem prevenção, certo? Corretíssimo, Petria. Neste momento, para a população em geral, o grande recado que fica de tudo isso, né, o link que fica de tudo isso, é a vacinação sazonal contra a influenza. A vacina adotada pelo SUS, ela protege contra 3 tipos de influenza: o H1N1, o H3N2 e um tipo de influenza B. O H1N1 e o H3N2 são do grupo de influenza A. Então, o que está causando uma mortalidade bastante importante nesse momento no Brasil, em todos os países do mundo, principalmente aqui no hemisfério sul, que agora é outono e inverno, é o vírus sazonal, é o H1N1, H3N2, então a vacinação vai proteger contra esse vírus que está circulando. Quanto à gripe aviária, as autoridades estão tomando todas as medidas, não houve nenhum país. Lembrando que já houve aqui nas Américas mais de 4.700 situações iguaizinhas a essa que estão acontecendo no Rio Grande do Sul desde 2021. E nenhuma delas se tornou uma situação de alta contagiosidade, de alta infecciosidade em seres humanos. Mas é lógico, né? Esses trabalhadores de grandes zoológicos estão sendo monitorados e nós vamos ter a resposta em até 28 dias sobre tudo isso. Doutor Alexandre Naime Barbosa com a gente hoje aqui no Revista CBN numa aula para você a respeito desse assunto que é destaque no nosso final de semana e com certeza nos próximos dias. Doutor Alexandre, muito obrigada pela conversa aqui nesse domingo com a Revista CBN. Até uma próxima. Eu que agradeço o convite, Petra, e deixo um abraço para todo mundo que está acompanhando hoje a CBN. Agora é uma